Está começando mais um podcast exponencial. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast exponencial. Hoje eu aqui, Marcelo Policarpo, CEO e idealizador da Exponência Consultoria. Hoje o Harold não está conosco, mas está com a gente presencialmente de algum lugar, pensando em estar aqui e muito próximo de nós, com certeza disso. Hoje nós temos uma convidada muito especial que eu não vou apresentá-la. Quem está vendo para o YouTube já está vendo quem é, mas você que está aí pelos agregadores de podcast ainda não sabe. Vou deixar ela se apresentar para falar, porque hoje o tema é discutir uma série de questões. Transformação digital, diversidade, inclusão do feminino na mulher, do papel da tecnologia da informação, quais são as perspectivas para uma empresa de manufatura, das empresas no Brasil, todas as questões próprias de inclusão social e digital no mundo das organizações e várias outras coisas que a gente quer conversar aqui, querendo e desejando sempre que esse bate-papo seja muito agradável para você. Seja muito bem-vindo você, seja muito bem-vinda você para esse momento seu do podcast Exponencial. Estamos aqui então com quem? Por favor, se apresente. Olá, pessoal. Meu nome é Fátima Messi, estou aqui com vocês com um imenso orgulho, muito grata pelo convite. E eu trabalho na Flex, uma empresa de manufatura focada na área de eletroeletrônicos. Eu estou na Flex já há 8 anos e eu cheguei na Flex através de uma aquisição que a Flex fez, que foi da empresa Motorola. As fábricas da Motorola foram vendidas para a Flex há um tempo atrás e essa negociação culminou em 2013. Cheguei na Flex e estou atuando como gerente de TI responsável por projetos. Meu foco é projeto de aplicações em geral. E quando eu cheguei na Flex, já comecei com os desafios, né? Já comecei a visualizar desafios que nós vamos conversar um pouco mais aqui ao longo do nosso bate-papo. Desafios culturais, desafios de projeto em si, desafios de coisas pessoais acontecendo em meio a uma transformação entre as empresas e uma responsabilidade nova, gestores novos, colaboradores novos, então tudo mudando, né? Mudança é algo que sempre nos tira do lugar comum. No final das contas faz a gente crescer, mas a gente tem que passar por um processo de transformação, né? E é isso que agrega bastante. Então, no mercado de trabalho eu já estou há algum tempo aí, acho que a sua próxima pergunta é essa, né, Marcelo? Vamos falar de várias coisas aí. Já me adiantando aí, eu estou há um certo tempo e a área de tecnologia sempre traz aí muitos desafios, né? Muito dinâmica e cada vez mais. A área está em alta até por conta da pandemia, que fez isso se tornar ainda mais exponencial, né? O mercado está muito aquecido e os desafios estão todos aí. Então, muito prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente bata um papo que possa agregar aos nossos ouvintes e espectadores aí. Sem dúvida. Obrigado, Fátima Messi, Fátima, pela sua presença aqui. A gente quer agradecer também a Top Mind, que é a nossa parceira, de quem foi o convite para a Fátima estar aqui conosco e compor aí mais um desse podcast. Fátima, você falou da Motorola e a gente fala muito aqui no podcast sobre esses gigantes do mundo corporativo, vários outros a gente poderia citar, e das transformações que aconteceram, de alguns que ficaram pelo caminho, de outros que estão se reinventando. Acho que você traz uma questão muito importante, porque todo mundo quando pensa em Motorola, pensa num player lá de trás muito forte, hoje sim, mas com as questões próprias de mudança, e você presenciou, acho que com certeza, muito dessas mudanças, né? O que você poderia falar assim do setor da telefonia, do setor da tecnologia, dessas transições, inclusive essa, Motorola, agora Flex? Qual é a sua experiência? O que você recolheu desse tempo, dessa transição de carreira e também do negócio da empresa a qual você fazia parte? Ok. Eu atuei na Motorola durante 14 anos e 10 meses, né? Praticamente 15 anos, passando por diversas áreas, inclusive fora da TI.
Eu iniciei na Motorola, na verdade, dentro de um departamento da engenharia, iniciando um novo business no Brasil, o business que era comercializado pela Nextel, os iDens, os aparelhos two-ways. Bom, naquela época, era um desafio enorme trazer a fábrica para cá, e a Motorola tinha um posicionamento no mercado muito favorável a ela. Sim. Isso foi nos idos de 1998. 10 anos depois, ela começou a enfrentar as turbulências, até porque o mercado se tornou mais e mais agressivo, os competidores também cresceram, se desenvolveram, e ela lutou pelo seu lugar ao sol. Então, muitas transformações aconteceram. Eu saí da área de engenharia nesse meio de tempo, fui parar na área de TI, gerenciei times de suporte, gerenciei times de projetos, 2 ao mesmo tempo. Vamos fazer um outsourcing porque está ficando caro, vamos trazer todo mundo para dentro da empresa de novo porque é mais viável, ou então vamos colocar para fora novamente, né, as operações, para ver e adequar sempre ao que o mercado estava buscando. E sempre, né, alinhado à estratégia da corporação, porque a área de TI atua muito como uma área de suporte em empresas que não têm como atividade fim o TI em si, né? No caso, a Motorola. E durante esse processo de transformação, o último projeto que eu participei na Motorola foi exatamente a preparação para a vinda da operação de manufatura para a Flex. Então, eu tive a oportunidade de olhar o lado de lá, toda a preparação, né, de uma transformação grande que iria ocorrer, e quando eu cheguei na Flex, toda a mudança e dar a continuidade nesse projeto, né, já do lado da Flex. Então, se você me questionar um dos projetos mais desafiadores, foi com certeza esse. Por quê? O processo de transformação estava ocorrendo em paralelo a todo esse projeto, a todas as pessoas envolvidas no Brasil, fora do Brasil, em diferentes time zones, com diferentes culturas, né, com tudo a ser coordenado para que a transformação acontecesse, a passagem de bastão acontecesse sem impacto algum para os embarques planejados da área de celular. E quando eu cheguei na Flex, o mundo, né, foi o horizonte daquele mundo de celulares foi aberto ainda mais, porque a Flex é uma empresa, tal qual a Motorola, muito bem estruturada e grandiosa. Ela atua em inúmeros países. E a Motorola, naquele momento e até hoje, é um dos key players para a Flex, é um cliente importante, assim como os outros. Portanto, ela deslocou recursos do mundo inteiro para a gente dar continuidade a esse projeto, que significava, tinha por escopo, em alguns meses depois, colocar as operações de TI do cliente Motorola dentro dos padrões da Flex. Dentro das aplicações, das ferramentas, métodos, processos, todo aquele grupo que veio migrando da Motorola para a Flex, se adaptou a isso, junto a esse desafio de colocar tudo para rodar dentro da plataforma Flex. Então foram 1 ano e 10 meses de trabalho, quase 2 anos, para isso acontecer ali dentro, de forma que todas as áreas pudessem realmente respirar o ambiente Flex, sem impacto algum. Nossa, foi um deve ter sido uma experiência incrível, né, de um projeto desse tamanho. E a gente fala muito aqui, Fátima, sobre projetos e sobre mudanças e transformações e a cultura, que também é algo que vai perpassando tudo isso. Eu fico muito curioso aqui para saber o que foi acertado, assim, qual foi o aprendizado de coisas que você viu assim, olha, por ter feito assim, de fato fez com que esse projeto fosse bem sucedido. E o que você acha que não deveria ter sido feito como aprendizado, até para os nossos ouvintes e telespectadores que nos escutam saber das transformações, um exemplo lindo da Flex da Motorola para também atualizar nas empresas no Brasil.
Exato, exato. Uhum. Olha, Marcelo, uma das coisas que funcionou muito bem, né? Eu me lembro claramente dos nossos N lessons learned que nós fizemos ao longo Uhum. do projeto, foi o commitment, né? O comprometimento dos times. Sim. Tanto o time que acabou ficando do lado do cliente Motorola, quanto o time que migrou para a Flex, né? Uhum. Vestiram a camisa nova da Flex e mantiveram a camisa da Motorola, os que ficaram por lá, mas com um único objetivo: nós vamos fazer essa transição ser transparente para os nossos clientes finais. Uhum. E Uhum. isso foi feito, né? O trabalho conjunto, aquele teamwork, o comprometimento de fazer aquele projeto andar, a colaboração, o nível de colaboração alto, no mais alto nível, fez toda a diferença ao longo do projeto. À medida que a operação Flex foi se desvencilhando dessa plataforma Motorola, eu também pude notar ali dentro a sinergia, né, com Uhum. uma cultura diferente da Uhum. anterior, porém muito voltada a, ao companheirismo, à participação, um engajamento 100% de pessoas que há poucos meses atrás não se conheciam. Uhum. Uhum. Porque o grupo que veio da Motorola se integrou ao grupo que já estava na Flex, mais as pessoas da corporação Flex que vieram para o Brasil para fazer aquele projeto dar certo, porque o projeto realmente era grande. Uhum. Então foi um desafio muito grande. Nós aprendemos muito da cultura indiana, nós aprendemos muito da cultura mexicana, Uhum. nós ensinamos um pouco da nossa cultura, dos nossos churrascos, das Uhum. nossas caipirinhas, Uhum. né? Do brasileiro realmente querer fazer e acontecer, né? Never ever give up, Uhum. é o que a Uhum. gente fala. Sim. E ao final de 1 ano e 10 meses, nós pudemos celebrar junto isso tudo, né? Uhum. Uhum. Então, pressão, foi tudo maravilha, foi fácil então, né, Fátima? Do jeito que você está falando, foi muito simples. Uhum. Não, foi muito complicado. Por quê? Os prazos eram sempre questionados, Uhum. as entregas não podiam impactar os embarques, porque o cliente lá na ponta já tinha um compromisso com a Motorola. E a Uhum. Flex tinha a responsabilidade de entregar para a Motorola no tempo correto. Uhum. Fazer aquela operação dar certo foi muito delicado. Uhum. E funcionou. Agora, quando você me pergunta o que não funcionou, poderia ter sido feito de uma maneira diferente, vamos Uhum. dizer assim, né? Olha, eu entendo que vou pensar um pouquinho para Uhum. responder essa, sabe? Uhum. Uhum. No nosso lessons learned, muito da parte técnica ou troca de recursos por motivos diferentes aconteceram. Uhum. E isso acabou impactando a nossa entrega, né? Uhum. Sobrecarregando outros recursos. Então, talvez um ajuste melhor no planejamento dos recursos, tanto da área de negócios, né, os key users que se integraram ao projeto, quanto da área de TI, os especialistas técnicos, Uhum. poderia ter feito a nossa execução um pouco mais suave, um pouco mais Uhum. suave. Uhum. Assim como é, um projeto desse porte, né, você tem que detalhar ao máximo a fase de testes, Uhum. que ela é tão crítica quanto o planejamento. Uhum. Então, Uhum. mais tempo, mais testes, poderia ter ajudado ainda mais a entrega ser mais redonda, mais 100% ainda. Então, Uhum. são lessons learned reais, que na época a gente fez, eu Uhum. puxei pela memória agora, Sim. isso Uhum. foi em 2013, e que nas próximas fases do projeto ou dos próximos foram aplicadas e aí a gente vê a transformação, né? A Uhum. Uhum. transformação das equipes, o processo que vai entrando nas veias, as pessoas acreditando naquilo, porque quando Uhum. você acredita no que faz, tudo fica mais simples de ser executado, né? Uhum. Uhum. Então eu visualizo dessa forma, Marcelo. Entendi, entendi. É, porque você está falando de uma coisa extremamente complexo, né? Quem está nos escutando, com muita probabilidade, já passou por um processo de transformação,
seja essa de fusão de duas operações diferentes, de culturas diferentes, ou seja, uma migração de uma planta para outro lugar, ou absorver um produto de uma outra planta, porque aquela planta vai deixar de existir, aí falando da questão própria de manufatura, né? Tanto que Mintzberg dizia que o número de transformações que acontecem e que são bem-sucedidas é um número muito baixo, né? Ele fala de 60 até 70% de insucessos desses processos de mudança e transformação. Então, achei muito legal quando você trazia elementos de comprometimento, transparência, colaboração, companheirismo, entender a sinergia entre elas. E aí começa a vir aqui, pelo menos na minha cabeça, algo que é um tema que a gente conversa muito, né, sobre transformação digital e algumas coisas que são diferentes, né? Inclusive o que você dizia sobre detalhamento preliminar das fases de teste iniciais. E aí eu queria pensar em duas coisas, né? Pensando na diversidade e o quanto a diversidade, você falou da diversidade geográfica, de etnias, de pessoas de vários lugares, e quanto esse momento novo agora eh, garante tanta a previsibilidade que a gente está falando de 2013, né? Parece que é pouco Uhum. tempo, mas é muito tempo É muito tempo. pensando, né, nas transformações digitais, né? O que você diria assim agora pensando esses frameworks novos de projetos, Scrum, PMBOK, que a gente tem tudo isso muito novo, e quanto essas questões próprias de projeto e as diversidades contribuem nas transformações digitais, ou seja, elas quais forem? Uhum, muito bem, ótima pergunta, né? É o que a gente respira Uhum, no imagino. tempo de hoje, né? Uhum, Então, os projetos estão cada vez mais ágeis, né? uhum, E dependendo do projeto, esse é meu ponto de vista, tá? sim, Com aham, base na minha experiência. É, nem tanto a uma metodologia, nem tanto a outra. legal. O mix normalmente é o ideal. O PMBOK traz até uma abordagem ágil dentro dele, nessa Uhum, última edição dele, e isso é muito apropriado, porque é o que as empresas precisam, né? Falando no contexto da Flex, ela precisa de agilidade, ela precisa ser competitiva no mercado. Então, os outros clientes que hoje nós já temos todo o conhecimento ali dentro, né, do funcionamento da empresa e até o benchmarking que a gente faz com empresas parceiras, empresas ou colegas de profissão que atuam em outros uhum, segmento, é notório que a ânsia pela entrega, né, no menor tempo, com a mesma ou melhor qualidade, com o mesmo ou melhor budget, ela aumenta a cada dia que passa. Né, pela uhum, necessidade do mercado, pela dinâmica do mundo. E uhum, não vai ser diferente daqui para frente, vai ser cada vez mais competitivo. Então, uhum, essas abordagens ágeis, elas já estão dentro da Flex como um todo. E a uhum, gente permeia os projetos, né, com as entregas parciais, com a definição do escopo e a execução em sprints, mas uhum, sempre prezando pelo planejamento dentro dessa sprint, planejando por todas as fases dentro dela, a fim de que a gente não perca um pedaço do escopo, não perca em qualidade de teste, como eu falei anteriormente. Porém, a gente ganha nas entregas, e isso faz com que a gente tenha uma forma construtiva, né, de olhar para o usuário e dizer, usuário, está satisfeito? É isso que você queria? Vamos uhum, trabalhar junto na próxima sprint? O que, que nós vamos tratar na próxima sprint? A uhum, proximidade com a pessoa da operação e com o processo operacional em si, ela é muito grande. Né? Então, você não faz aquele levantamento de requisitos e depois, meses depois, você volta para o seu usuário e fala, vamos testar? Aí uhum. ele fala, testar o quê? Isso já mudou, A né? necessidade é outra já, né? Né? Aham, aham, Eu te esqueci. uhum, Então, fica muito mais interativo, fica como o nosso diálogo, assim, você fala, eu falo, eu escuto, você escuta e a gente argumenta. uhum, Tem tido muito bom resultado. uhum, uhum, Então, a chave do negócio tem sido descobrir naquele projeto como que eu posso fatiar. uhum, Né? Funciona se eu entregar essa parte? Ou, nesse caso, eu sou obrigado a entregar
a primeira parte num tempo maior, porque eu preciso desses componentes, eu preciso desses requisitos ali dentro para fazer sentido a minha entrega, e depois eu fatio. Então, eu acho que esse estica e encolhe em relação às entregas e à abordagem de cada projeto é uma coisa que essa transformação no nosso mundo de tecnologia veio a agregar muito, né? Ao passo que a metodologia pura, né, em cascata, ela não te dá essa flexibilidade. Ela é muito boa em organização, né? Você seguindo ela direitinho, você vai falar, nossa, eu capturei tudo. E não quer dizer que uma ágil você não possa fazer assim, porque dentro da ágil você não foge, no fundo, dos requisitos, da definição da solução técnica, da sua codificação, dos seus testes, dos testes dos usuários, só que você faz em pedaços. E essa abordagem mista ajuda muito, é o que eu tenho visto ali dentro. Agora, quando a gente olha, né, no âmbito, como que a Flex faz projetos, né, e a Fátima dentro da Flex faz projetos. Nós temos uma equipe grande, se a gente olhar a Flex como uma corporação. Ela está espalhada nos continentes do mundo, ela tem muitos sites rodando, e essa organização de TI, ela é realmente corporativa. Então, se eu preciso de um recurso, um DBA, se eu preciso de um analista ERP, eu posso sacar da corporação, tendo o meu projeto uma vez priorizado, e trabalhar em conjunto. E aí vem a diversidade, né? A diversidade de N tipos, né? De conviver com uma pessoa que às vezes você conhece só pelo Zoom, hoje está muito comum isso, né? Não estamos viajando, não estamos nos expondo, a não ser de forma virtual. O time zone da pessoa, a cultura, as demais atividades que a pessoa tem e foi designada para trabalhar com uma equipe desconhecida, então são desafios, né? Os valores da própria pessoa, daquele time em que ela está inserido, as crenças, a cultura, então são bagagens que a gente junta, e esse mix geralmente tem dado muito certo. O respeito, a igualdade, a Flex preza por muito disso, né? Os comitês que a gente tem ali dentro já faz parte da cultura, os diversos comitês que tratam essas diversidades, né? Inúmeras dela. O de mulheres, por exemplo, se a gente trouxer para dentro da área de Por tecnologia. favor, traga. Inclusive, quem não está vendo a gente pelo YouTube, ela está aqui com o fundo da Women in Flex, né, dizendo um pouco do que é a mulher na Flex. A gente quer saber, lógico. Mulher na tecnologia, isso é muito interessante. Mulher na tecnologia, mulher na Flex, numa empresa de manufatura, liderada por uma CEO que é uma mulher. Que maravilha. A Rivet, depois dei uma olhadinha lá no LinkedIn, né, da Rivet, a Vite, ela é simplesmente transformadora, né? Eu tenho seguido a Rivet não só por ser uma colaboradora Flex, mas me agrada muito a forma como ela lidera a empresa e como ela está reposicionando a empresa, seguindo o respeito, seguindo o empowerment das mulheres, né? Se provando realmente como uma verdadeira líder, mulher, mãe, esposa, profissional competente, e isso tem sido cascateado, né? Então, esse comitê de mulheres que existe, um geral Deixa na eu só te interromper corporação. um pouquinho, porque você falou uma coisa que é uma crença muito forte no mundo corporativo, que é tipo assim, e a sua CEO é uma mulher que tem uma família e que tem filhos. Sim, sim. Porque a gente escuta muito isso, mais no passado, mas é uma crença que permanece. Ou você escolhe uma vida para ter filhos, para casar-se, ou você vai para o mundo corporativo. E você traz um exemplo muito legal de uma CEO com uma vida familiar, né? Exato, E como é que você exato. vê isso, né? Essa história e essa crença que muita gente fala, ou é aquilo ou aquilo outro. Não, né? Não, são várias laranjas que estão sendo Né? equilibradas ali, né? E é o que acontece com as mulheres, né? Nesse grupo, né, de mulheres em que ela se encaixa, a Rivet se encaixa, não é só
blá blá blá, não é só teoria, né? São Uhum. mulheres que realmente, assim como ela, cada qual no seu cargo, na sua responsabilidade, não possuem uma faceta, né? São profissionais, são mulheres, são esposas, são Uhum. mães, são filhas, né? São pessoas que se preocupam com a comunidade e aí vai derivando, como eu disse, aí até Uhum. chegar na Fátima. Quando chega Uhum. na Fátima, como é a Fátima? É uma profissional de TI que trabalha Sim. numa empresa de manufatura, é esposa, é mãe, é filha, trabalha e mora em cidades diferentes, né? Uhum. Até antes da pandemia viajava todo dia 150 quilômetros para Uhum. trabalhar, é, e feliz da vida. Por quê? Porque é assim que funciona cada vez mais, ganhando a oportunidade de mostrar que mulher também tem o seu lugar ao sol e pode contribuir com todas essas outras responsabilidades, sim. E Uhum. sabe, Marcelo, você me fez lembrar de um programa que a Uhum. gente trabalhou, foi em 2000 e foi antes da pandemia, foi em 2018, Uhum. né? Há Dentro desse muito comitê. tempo atrás, né? Porque antes da pandemia a gente nem lembra, Nossa, né? não, são Né? 2 anos, mas Né? parece que foram muitos. Esse ano, esses últimos dois foram É o intensos, peso, né? É o né? peso dos últimos 2 anos que Sim. faz sentir isso. Mas em 2018, dentro desse Comitê de Mulheres do Brasil, nós promovemos ações, inclusive na comunidade, né? Nós Uhum. fomos em escolas mostrar um pouco do que é a Flex, da Rivet, né? E como as mulheres na Flex é, equilibram essas laranjas. Então, nós levamos uma pessoa da área de engenharia, mulher, Olha nós só. levamos uma pessoa da área de segurança, Uhum. mulher, Uhum. eu da área de Uhum. TI, Uhum. todas integrantes desse grupo de diversidade das mulheres. Uhum. Esse grupo hoje ele ganhou ainda mais força, né? Nós promovemos eventos internos na Flex, externos para a comunidade, agora, especialmente no mês de outubro, né? O mês que coloca aí esse lacinho rosa, né, Uhum. do câncer de mama, Uhum. palestras, conscientização, o ambulatório colocando à disposição a enfermaria para poder compartilhar informações tão importantes, né, com todas as mulheres e quem mais tiver. De repente, tem um homem interessado que tem mulheres dentro de casa. Ele pode Uhum. levar essa informação, ele é um vetor de propagação. Então, preza muito por isso, né? Temos treinamentos para a gente conhecer mais a diferença do trabalho das mulheres em Uhum. Américas, na Europa, na Ásia, são culturas diferentes. E a Ásia tem mostrado, o time da Ásia tem mostrado nas últimas reuniões uma evolução muito grande. O Uhum. grupo ficou muito feliz. Faz umas 2 semanas que a gente teve a reunião com o grupo global. Uhum. E isso é muito bom. A gente vê uma transformação aí também, né? Uhum. Uhum. E não deixa de ser uma transformação digital, porque a gente é digital hoje em dia, né? Sim, E- sim. E Então, perfeito, porque a gente às vezes acaba, as pessoas confundem, né, o digital como pura e simples tecnologia, né? E o que você está trazendo, que é a digitalização da cultura, dos meios, das formas, é exatamente não apenas a tecnologia, mas a tecnologia também, mas tudo aquilo que a tecnologia traz, e você está trazendo um ponto importantíssimo que é a diversidade, sobretudo. Eu começo a me sentir mal falando disso, sabe? Porque para mim é uma coisa tão natural, mas infelizmente a gente tem que falar tanto ainda, né? De que o é, papel das mulheres, de que é importante, que é exato. possível, o lugar da mulher é onde ela quer ficar e não tem lugar da mulher, né? Mas é uma coisa que ainda a gente tem que bater muito porque em alguns lugares as coisas não são tão claras. Você tocou É. numa palavra que eu queria que você dissesse algumas coisas para nós. Transformação digital, uma empresa com o nome Flex, que traz uma série de coisas na minha cabeça, né, de flexibilidade. Você falou das metodologias ágeis e falou exatamente do modelo que é híbrido, flexível, a mulher, a diversidade cultural. Como é que você olha, olhando para o futuro, Fátima, e com toda essa experiência sua, que é riquíssima, ter participado de tanta coisa legal, ter uma CEO dessa forma, ser uma líder como você é, como é que você vê a transformação digital no futuro e pensando no nosso país?
nas empresas brasileiras? Olha, Marcelo, eu vejo dessa forma. Uhum, Eu vou te falar o que eu falei para minha filha. uhum. Ela tem 13 anos, mas a Como é que é o nome moçada de dela? hoje em dia é Maria Fernanda. Maria Fernanda. Uhum. É, a moçada de hoje em dia é muito evoluída, né? Muito mais que a gente em Sim. inúmeros aspectos. Uhum, Mas eu falei para ela assim, eu falei, olha, Fer, a tecnologia, ela já era um fator para todo mundo ver, mas a pandemia enraizou isso na gente, uhum, né? Então essa transformação digital, ela foi acelerada com a pandemia, né? uhum, Ela te colocou em aula remota, usando a tecnologia, ela te colocou em provas digitais, online, usando a tecnologia, ela me colocou em casa, trabalhando, rodando uma fábrica de forma remota, junto com o meu uhum. time, Sim. né? Indo na empresa em determinadas situações, realmente em casos emergenciais, vamos dizer Uhum, assim, né? Nos piores momentos da pandemia. Então eu entendo que essa transformação ela foi muito acelerada uhum, e a chuva de informações que veio para cada um de nós, as tantas possibilidades que se abriram à nossa frente, é uma coisa muito boa, mas também tem um lado que a gente tem que assimilar tudo isso. uhum, E a hora que a gente está começando a assimilar, já vem uma nova chuva, já vem uma nova enxurrada, né? Antes era o A, agora é o B, agora é o C. Então eu tenho inúmeros fornecedores colocando no mercado tecnologias novas, inúmeras tecnologias que eu posso utilizar para desenvolver sistemas, desenvolver projetos e todo mundo aí querendo o seu lugar ao sol. uhum, Então, no meu ponto de vista, é uma oportunidade grande, mas que a gente precisa ser ainda mais ágil para acompanhar, fazer as escolhas corretas, para, no caso da Flex, colocar a companhia num caminho que é um caminho. Seguro é difícil de dizer, né? Mas é um uhum, caminho que possa ser pavimentado, vamos dizer assim. Não vai uhum, ser aquela estrada de terra tão dura, porque ninguém tem tempo para ficar passando por buracos muito uhum, grandes, né? É uhum, preciso ter um pouco de pavimento ali para você poder continuar competindo com os outros. E uhum, para isso, nada melhor do que você fazer alianças, né? Trabalhar com pessoas que já têm expertise nisso, associar times que realmente tem a capacidade, né, a capacitação das pessoas para poder avaliar. Isso é uma coisa que a Flex trabalha fortemente também na capacitação dos times, a fim de que essas pessoas tenham argumentos reais e não feeling, simplesmente, para poder uhum, fazer as escolhas certas, né? Conhecimento e escolha certa com base em critérios reais. Eu acho uhum, que essa é a chave do caminho para o sucesso. uhum, E acompanhar tudo isso, capacitação em cima de capacitação. uhum, E aí você uhum, me fez lembrar de mais um monte de coisa que a gente tem na Flex, que é ali a transformação digital e uhum. também o grupo de mulheres, né? Tem um Elas programa. estão em todo lugar na Flex, pelo jeito. Pois é, né? Mas ainda o número de mulheres, se a gente fizer a análise, né? Eu não tenho os últimos dados, Não, mas imagino. o último estudo que nós fizemos dentro desse grupo foi há alguns anos atrás, o nível de mulheres em liderança, né, o número de mulheres em liderança ainda não tinha uma igualdade buscada, né? Ainda tem Uhum, um caminho, vamos dizer assim, tem um caminho, tem espaço para seguir. E uhum, o que é bom, né? Vamos olhar uhum. pelo lado bom, né? Se tem um espaço, vamos trabalhar para ganhar aquele espaço. Mas Entendi. dentro das iniciativas da Flex aí, né, um programa de capacitação específico para mulheres da área não tecnologia. Uhum. Deixa eu refrasear, um programa de capacitação em TI para mulheres externas à Flex que nunca trabalharam com tecnologia. Não é Olha que maravilhoso legal. isso? E Tecnologia para não, sei não lá, não tecnológicos. tecnológicos. Né? E é para pessoas de fora, para outras Pessoas de pessoas? fora, Mesmo, que pessoas de legal. fora. Isso. A gente Tivemos vai, a gente muitos pode nisso. divulgar aqui no podcast? Eu acho que sim.
Se você Eu acho que puder, a gente sim. coloca os Tá links no, aqui na descrição e as pessoas podem entrar e fazer parte. Que é, maravilha. olha só, o programa estava disponível, o link, Uhum, né, de inscrição estava disponível no LinkedIn. uhum, Foi de lá que angariaram muitas inscrições, muitas mesmo. uhum, O programa vai continuar, mas essa turma, ela está se encerrando agora. O programa começou em agosto, uhum. né? Então foram agosto, setembro, final de outubro, 3 meses fechou de treinamento na área de TI. E eu tive a Legal. oportunidade de palestrar para esse pessoal, Uhum, né? Eu estou falando um pouco demais, mas eu me empolgo com todas essas coisas, né? Se eu uhum. tiver que parar, você me conta. Não, não. Só me fala como é que foi falar para essas pessoas, e aí eu queria, pensando até de você já trazendo uma mensagem para nós, o que que você recomenda para essas mulheres que estão se aproximando, por mais que a gente fale, e para nós é muito claro esse papel, ainda tem muito para fazer, né? Que mensagem se daria para essas mulheres, tecnológica ou não, para entrar no mundo corporativo, para ocupar esse papel de transformação desse meio, bem como também dos meios sociais. O que que você teria para dizer? Porque você esteve próximo aí desse trabalho É, junto a elas, né? Está próximo a esse trabalho, né? isso. Marcelo, minha palestra para elas foi sobre motivação. Uhum, Tudo a ver com a sua pergunta aí, né? E ao longo dessa palestra, eu disse uma frase né, utilizada, não, criada e proferida pelo nosso querido Mário Sérgio Cortella, uhum, e que vai ser a minha resposta à sua pergunta, né? Vaca não dá leite. uhum, Vaca não dá leite. Tem que uhum, tirar. uhum. Né? Então, pessoal, a Boa. minha mensagem é essa. Se vocês querem abraçar alguma coisa, seja dentro da área da tecnologia, seja fora dela, mulheres vão à luta porque vaca não dá leite. Uhum, Vocês precisam tirar, precisa uhum, acordar cedo, precisa lutar, precisa pular o obstáculo, porque quem não tem e vai aparecer, e não é um, não são dois, são vários, de diferentes formas, sair do nosso lugar comum para a gente poder subir o próximo degrau, né? E atingir os nossos objetivos. É isso aí. maravilha. Fátima, obrigado demais. Acho que você falou de uma série de coisas muito interessantes com a gente, transformação digital, mulheres na tecnologia, as experiências de carreira que você teve, essa experiência como mãe, como executiva, como TI, que também nos enriqueceu muito. A gente agradece muito a você pelo seu tempo, por ter estado aqui com a gente. Eu te faço uma última pergunta. Há alguma coisa que você queria ter falado aqui nesse nosso podcast e não falou? Esse é o seu momento. Eu queria novamente agradecer o convite. Uhum, Eu estou à disposição se alguém quiser fazer contato comigo para saber um pouco legal. mais de como equilibrar essas laranjas. É certo que algumas caem, Uhum, né? A gente não consegue equilibrar todas o tempo todo, mas se cair, a gente pega e retoma, né? Começa a equilibrar de novo e segue em frente. Então, se você quiser divulgar um contato, Marcelo, para as uhum, pessoas que se interessarem, não tem problema algum, porque uma das coisas mais gostosas, né, é a gente compartilhar conhecimento. E quando uhum. a gente compartilha, há sempre uma oportunidade de aprender mais, Legal, né? obrigado. Esse é É o isso mundo aí. novo que a gente quer construir, né? E É. fico muito feliz de conhecer pessoas como você, Fátima. Obrigado. Obrigado a todos os Obrigada a ouvintes você. pela participação, por estarem conosco. Lembrando que vai estar na descrição desse vídeo aí algumas das informações que a Fátima passou pra gente, entre elas o contato do LinkedIn dela para quem quiser ir lá e É pedir isso. ajuda. Adorei a sua metáfora, equilibrar aí as laranjas da vida. Obrigado, um beijo grande. Obrigada a você, obrigada a Top. Abraço. Obrigada a todos. Tchau, tchau.